pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então hoje, nesse vídeo nós vamos corrigir, a lista de atividade complementar referente ao dia 21 de setembro, ok? Então aqui, meninos, nós temos as nossas atividades, à distância, que vai ser a 8ª semana de quarentena, É o eixo temático, no caso vai ser o conteúdo que nós vimos dentro dessa lista aqui, que foi o gênero de poesia haikai, juntamente com as atividades complementares, e os objetivos, foi em construir a definição do haikai com base na leitura de textos, previamente selecionados, exercitando a entonação da voz, a performance e a improvisação com o objetivo de experimentar a poesia. Bom, então aqui, meninos, eu coloquei para vocês uma pequena definição de haikai, que nada mais é do que um gênero de poesia com forma fixa, onde possui 3 versos, que é o primeiro e o terceiro são redondilhas menores, ou seja, são versos de 5 sílabas, e o segundo é uma redondilha maior, de verso de 7 sílabas. Portanto, é uma poesia objetiva e sintética, Ou seja, o haikai tradicional, ele não possui um título e nem rimas. Só que ele apresenta uma temática bucólica, ou seja, no Brasil, os principais haikaístas, são Massuda Goga, Guilherme de Almeida, Afrânio Peixoto, e entre outros. Bom, então, pessoal, antes de começar a correção das nossas atividades, vale lembrar o seguinte, que o haikai, ele possui, algumas características, ou seja, ele vai ser um subgênero, literário, com caráter lírico, de origem japonesa, que tradicionalmente ele vai ser caracterizado por ser objetivo, simples, que ele vai trabalhar a parte da solidão, a parte bucólica, que é o antissentimentalismo, a condensação, o uso de imagem, que é a ausência de títulos, ou seja, existe também a ausência de rima, e a parte do kigo, que no caso o kigo é uma palavra que vai evidenciar a estação do ano, em que o texto foi produzido, ok? Bom, então vamos lá. No número 1, meninos, pede o seguinte, a nossa lista aqui, de atividades complementares em língua portuguesa, número 7, ele pede o seguinte: leia atentamente os poemas haikai abaixo e em seguida responda ao que se pede, Então nós temos o poema Primavera, Verão, Outono e Inverno, tá? Então acredito, que vocês tenham lido esses haikais e observado a imagem, pessoal, que mostra o quê? As 4 estações do ano, ok? Bom, então aqui no caso pergunta quais elementos da natureza mencionados nesses haikais fazem parte do ambiente em que você vive, Então aqui no caso você poderia colocar a questão da sensação de frio, a sensação de calor, de frescor, e etc. Ou seja, a resposta da letra A, no caso, é pessoal, E a letra B pergunta o seguinte: copie dos haikais palavras que se referem a elementos da natureza com os quais você nunca teve contato, Ou seja, é o peso da neve, porque nós moramos em uma parte do Brasil onde não neva, Então, assim, nós não temos esse peso da neve, como é falado no último haikai, que fala sobre o inverno, e assim sucessivamente, Nós temos o número 2, que pede para a gente ler esta afirmação, onde fala que nos haikais há elementos da natureza bem diferentes daqueles presentes no ambiente em que vivemos, Aí pergunta por que isso acontece. Simples, pessoal, porque quem produz os poemas, foi Basho, que é um autor japonês, E os poemas, eles apresentam elementos da natureza presentes nas paisagens do Japão, com os quais o poeta teve contato, Então, quando ele diz que a natureza é bem diferente, isso é por causa do contato que ele tem, em relação às paisagens do Japão, ok?
E no número 3, né, pede para vocês copiar, é um dos haikais lidos em que os elementos da natureza estejam relacionados. Letra A percepção de que uma nova estação vem chegando, né? Então aqui no caso nós temos a questão do outono, né, que fala que de ressaca espirro, presinto o tempo do outono que está chegando, ok? E na letra B, a afetividade entre o ser humano e um elemento da natureza, ou seja, desperta, desperta, borboleta que dormes e serás minha amiga, né? Então, da ideia de afetividade entre o ser humano. E na letra C, há um ser da natureza que surge no cotidiano e na intimidade de uma pessoa. Um cabelo branco no travesseiro que esconde por debaixo um grilo. Ok? A número 4 pede pra gente reler este haikai, né? Cebolinha branca, bem limpa e recém-lavada. Sensação de frio. Por que o eu poético diz que tem sensação de frio? Simples, pessoal. Porque ele relaciona a brancura e o aspecto de frescor da cebolinha recém-lavada com o clima do inverno, que é frio e tem neve no Japão, né? Então ele utiliza, né, esse frescor tipo da cebola, né, e também a cor, né, a brancura, para se referir ao frio, né, que tem neve no Japão, ok? E o número 4, em algumas culturas é comum relacionar alguns animais com a má sorte, o azar. No haikai a seguir, isso também acontece, porque nem sempre bem visto como é belo o corvo nas manhãs de inverno. Então aqui, pessoal, é simples, né, que o poema ele vai além dessa visão, pois consegue ver a beleza no corvo, que para muitos é um animal nem sempre bem visto, né? Então, o haikai, no caso, ele vai ser o quê? Uma exaltação, né, de sentidos, de cores, de frescores, né, de gostos. Então, assim, o haikai nada mais é do que um gênero da poesia, né, como nós comentamos antes, né, que ele vai tratar essa questão tipo da temática bucólica, né, ou seja, aquilo que é simples, né, aquilo que é fugaz, né, ou seja, ele vai ser uma existência de uma palavra que vai disparar uma emoção para com o leitor, ok? E no mais é isso, pessoal. Eu acredito que as atividades elas foram simples, né? É onde nós tivemos que analisar esses poemas haikai aqui no caso, né? Que o primeiro fala sobre a primavera, e aí nós temos inúmeros sentidos, né? E essa consonância do haikai com a imagem ao lado, né? Como vocês estão podendo visualizar aí. E a questão tipo do verão, né, que fala sobre as chuvas de verão, né, nas águas que flutua um ninho, né, ou seja, então isso daí tem um efeito de sentido bem literário, né, e muito importante. E depois nós temos o outono e por fim nós temos o inverno, que vai ser o quê? A passagem, né, as transformações do leitor em relação ao haikai, né, então assim, é muito interessante quando a gente estuda, né, esse texto, porque ele vai sendo produzido através das estações do ano, né? A questão tipo dos elementos da natureza, né, que nós falamos aqui um pouquinho, e a análise de alguns fragmentos, tá? Então, no mais é isso, ok, pessoal? Fiquem com Deus e um grande abraço, né? E até a nossa próxima